gente tem um monte de sonhos no E-Commerce Brasil. Começamos a realizar esse sonho com esse brasileiro em 2021. Foi um choque de saberes. E aí o convite é, se tu está aí atrás, passa aqui para frente. Segura nessa cadeira, não é, Edson Dória? Segura nessa cadeira, porque os teus neurônios, se conseguir acompanhar as conexões na velocidade que ele faz, tu está melhor que eu. O que não é muito difícil. Professor Silvio é uma daquelas mentes brilhantes que há anos estimula a inovação através da educação usando tecnologia no Brasil. É um dos criadores de um instituto belíssimo chamado CESA, numa cidade maravilhosa, conhecido como a Veneza brasileira, mas que tem, alô os baianos, um dos melhores carnavais, tem o Gala da Madrugada, tem Alceu Valença, tem Olinda, tem o pessoal da Ferreira Costa, e é também um dos fundadores de algo que até hoje é inédito no Brasil, que é o Porto Digital, lá em Recife. Um dos meus tempos de Sebrae, era uma mente que a gente tinha o privilégio de ouvir, fez a estreia em 2021 no Digital, o ano passado passou por tecnologia, esse ano a gente gosta de gente que se atreve e vem falar de tecnologia em marketing. E fiz um convite atrevido, porque a gente é dessas, se ele não queria ser um palestrante fixo, igual é o Anthony Long, que vem da Suíça. Ele aceitou, minha gente. Senhoras e senhores, Silvio Meira, direto de Recife, para São Paulo, para o palco do E-Commerce Brasil. Apertem os cintos, aqui o piloto não sumiu, entendeu? Mas o saber é de alto nível. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Está com o senhor. Muito obrigada. Obrigado, obrigada mesmo. Muito obrigado, hein? Olha, muito obrigado. É sempre... Legal. O ano que vem ele vem de Maracatu, entendeu? Assim, do que a gente tem. O ano que vem a gente sai com o Maracatu. A gente aqui. sai com o Maracatu. Vocês vão entender. Vamos fazer na a quinta-feira, não é isso? Vamos fazer na quinta-feira, disso. antes de encerrar o fórum, por que a gente está falando isso daqui? Mas eu só posso contar quinta-feira, depois do Galvão Bueno, né, que a gente dizer, haja coração, não é? A hora que eu contar o porquê a gente vem de Maracatu. E, legal. Lógico, vai Corinthians, porque a gente é dessas, entendeu? Assim, Massa. das coisas. Galera, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Esse é meu cartão de visitas, esse é meu blog. Lá está rodando no momento uma série sobre inteligência artificial e outra série simultânea sobre efeitos de rede. Esse é meu Twitter. Se vocês passarem lá, vocês vão ver que ontem eu estive no Roda Viva falando sobre inteligência artificial. Está online no YouTube, sejam bem-vindos. Eu sou um dos fundadores da TDS Company, como Viviane já disse, um dos fundadores do CESA e professor emérito do Centro de Informática. E eu vou falar sobre marketing, que não é normalmente a minha área, mas eu escrevi, junto com Rosário Pompeia, da Lefil, uma coisa chamada Manifesto para o Marketing do Futuro, que está nesse QR Code aqui em cima, que vocês podem pegar lá para dar uma olhada no que a gente está propondo para botar o marketing, literalmente, de cabeça para baixo, mas de uma forma minimamente organizada e, dessa vez, em rede. Para começar, é aquele QR Code volta várias vezes, para quem não pegou, tá certo? Eu vou começar pelo fim e vou dizer quais são os desafios que a gente acha que marketing tem para começo de conversa. No fim, marketing deveria ver todo o processo de negócios como um esforço integrado para descobrir, criar, despertar e satisfazer as necessidades das pessoas como cliente. Descobrir, criar e despertar para satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. Isso tem 3 mega desafios estruturais. O primeiro deles é cuidar das experiências das pessoas e do engajamento delas como clientes e consumidores em toda a rede de valor. Veja, experiência das pessoas. Ninguém é cliente e consumidor de ninguém. E empresas, na nossa visão, não têm cliente. Nós, pessoas, vez por outra, fazemos uma transação com a empresa. Se ela for muito sofisticada, nós nos conectamos, nos relacionamos, interagimos com elas, construímos significados em comum, participamos de comunidades, montamos grupos, reclamamos, criamos em conjunto, co-criamos, eventualmente a gente faz uma transação. O segundo é o desafio do desenho, da execução e da evolução de experiências fluidas.
do universo físico para o digital e até o espaço social. E vejam que está aparecendo aqui dados, dados, dados. Tudo isso é feito com dados. O terceiro é a criação, operação e evolução de estratégias de marketing digital, nas dimensões digital, física e social do espaço digital, dimensões digital, física e social. Marketing digital não tem absolutamente nada a ver com publicidade digital e o papel dele nos negócios e nos mercados, desde sempre, é reduzir custos de transação e produção, redesenhar benefícios para toda a rede e basear todos os processos de decisão em dados. Isso envolve CRM, mas envolve a gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio, representado por dados, ou representada por dados, de tal forma que a gente saiba onde, por que e como a gente captura, gera, processa, armazena, recupera, apresenta, analisa, protege, descarta informação nos negócios. Esse era mais ou menos o fim. Como foi que a gente chegou até aqui? Começando do começo, eu vou ler um paper para vocês, reduzido em alguns slides. Esse paper começa na definição do que é uma indústria. Uma indústria, ao contrário do que a gente pensa de indústria no Brasil, que aqui é igual a fábrica, uma indústria é um grupo de empresas relacionadas pelas suas principais atividades de negócios, por exemplo, a automotiva. Uma indústria deve ser vista como uma rede de agentes que satisfazem necessidades de pessoas como clientes. Uma indústria começa nas necessidades e não na proposição dos produtos. Aí vem aquela frase que a gente viu lá no começo. Marketing é, como processo de negócios, um esforço integrado para descobrir, para criar e despertar e satisfazer as necessidades de pessoas como clientes. E se a gente olhar por essa ótica, indústria é marketing. O cluster de empresas que resolvem um problema, por exemplo, de mobilidade, no caso da indústria automotiva. E negócio é marketing, e a gente pode representar usando 5 lógicas, para os dois ao mesmo tempo. Descobrir, despertar, criar, articular e satisfazer as necessidades das pessoas como clientes. Sempre pessoas, clientes, vez por outra. Se a gente pensar no mundo desse jeito, uma empresa não produz e vende bens e ou serviços. Ela cria e compra clientes. Empresas criam e compram clientes. O principal papel de uma empresa é fazer o que fará as pessoas quererem fazer negócios com ela. Fazer o que fará as pessoas quererem fazer negócios com ela. 3 vezes o verbo fazer na mesma frase. Na empresa, quem cria tal ambiente, visão e inspiração, a atitude para atrair ou comprar clientes é o CEO, e não é o marketing. Muito menos o CGO ou qualquer outro cargo que a gente tenha nas empresas. Nos negócios, as competências, habilidades e recursos para comprar clientes são criadas pela estratégia. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Sem estratégia, marketing é absolutamente inútil, porque a gente não vai conseguir descobrir, criar e satisfazer as necessidades das pessoas. Com estratégia, o marketing é a estratégia do negócio. A gente acabou de ler um dos papers mais fantásticos publicados em todos os tempos, chamado Marketing Myopia. Esse paper é do Theodore Levitt, publicado na Harvard Business Review, em nada menos do que 1960. É o paper mais lido da revista e ele está atual como se ele tivesse sido escrito ontem. Peguem Marketing Myopia, tem versões dele abertas em PDF para vocês baixarem e lerem. Como é que os negócios se perdem, de acordo com esse paper, que usa exemplos da indústria ferroviária como um todo, nos Estados Unidos, no fim da década de 50? As indústrias se perdem porque, durante muito tempo, num mercado estável, que foi criado por uma transformação ou uma revolução de inovação, a estratégia é seguir o trilho. Está tudo posto, a gente só tem que melhorar coisas. Aí, de repente, as indústrias se perdem, as empresas se perdem, quando tem que fazer escolhas, ou quando tem que lançar novos trilhos, ainda mais complexo. Mas só fazer escolhas já faz com que as empresas se percam. E aí a gente devia fazer uma pergunta, talvez mais profunda, de
As empresas se perdem por que exatamente em estratégia? Porque elas não entendem o que é estratégia. Estratégia não é uma lista de aspirações. É o processo que transforma aspirações em capacidades. Aspiração é alguma coisa real, virtual, concreta, física, abstrata, que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Capacidades são as competências, o saber, as habilidades, o saber fazer, e os recursos, os meios para realizar as aspirações, para concretizar as aspirações. Voltando, a estratégia é o processo que transforma aspirações em capacidades. Eu sou capaz de apostar que toda vez que vocês viram alguém declarar a estratégia do negócio, a pessoa estava declarando, se muito, uma lista de aspirações, a vasta maioria das quais incoerentes entre si. Mas isso é outra história. Aspiração é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Capacidades são as competências, habilidades e recursos para realizar as aspirações, e uma transformação é uma mudança induzida. A gente vai lá e cria o processo. Ou espontânea, alguém criou e a gente é carregado por ele. A primeira forma é muito mais difícil de fazer, mas normalmente os negócios que fazem a primeira forma têm uma maior probabilidade de sobreviver. O contexto onde a gente realiza, pensa, cria, faz com que uma estratégia aconteça, muitas vezes define a estratégia, às vezes viabiliza e às vezes inviabiliza a estratégia. E o foco de qualquer estratégia, em qualquer negócio, não é o mercado, os produtos, a tecnologia, os serviços, mas as pessoas envolvidas e afetadas dentro e fora do negócio. A estratégia dos negócios, todos, deveria ser feito de fora para dentro. Por que isso é importante na nossa conversa? Onde é que rola a estratégia dos negócios hoje? Num mundo em transformação, numa revolução longa de tecnologias de informação que tem mais de 70 anos. Por exemplo, vocês podem achar o primeiro artigo científico que a gente considera fundador da inteligência artificial, publicado na revista Mind, em outubro de 1950, há 73 anos. 70 anos de revolução longa de tecnologias de informação, onde código em rede fez com que a gente criasse plataformas. O que é uma plataforma? Isso é importante a gente ter definições mais ou menos precisas dessas coisas, porque alguém chega e diz, eu tenho uma plataforma. Só tem uma plataforma se aderir a esta definição. Plataformas são sistemas programáveis de suporte a comunidades e aplicações e, portanto, personalizáveis por desenvolvedores externos que não participaram do processo de desenvolvimento da infraestrutura e serviços que suportam comunidades e aplicações. Por conseguinte, coisas que os desenvolvedores originais não contemplaram podem ser feitas por usuários na plataforma. Se não suporta a comunidade, não é uma plataforma. Se não é programável, também não é uma plataforma. Definição do Mark Andreessen, de 2007, modificada por mim mesmo. Se a gente olhar para o mundo do ponto de vista de plataformas, o que é que são plataformas mesmo? Infraestruturas, servidores, bancos de dados, roteadores, prédios, motocicletas de entrega, centros de distribuição, prateleiras nas lojas, produtos, serviços, fábricas e assim por diante. Serviços da plataforma, tipo busca, pagamento, financiamento, algoritmos de logística, governança para dizer o que é que a gente pode fazer com as interfaces. Daqui para baixo é a plataforma. Daqui para cima é o ecossistema habilitado pela plataforma. Um ecossistema de aplicações feitas por e para indivíduos, coletivos e organizações, aplicações que habilitam a gente estabelecer conexões, relacionamentos que formam comunidades onde acontecem interações que criam significados, que levam a gente a fazer transações em mercados habilitados por comunidades dentro de ecossistemas suportados por plataformas. Por trás de tudo que está acontecendo aqui no Fórum E-Commerce Brasil, tem isso. Tem isso escondido em algum lugar, mas está lá. É só a gente ver. E, vez por outra, a gente faz a pergunta, por que a gente não consegue realizar essas interações? Às vezes é porque é impossível naquela governança. Às vezes é porque o serviço não existe na plataforma.
Às vezes é porque a infraestrutura não dá para executar o serviço. Às vezes é porque nessa interface, com essa aplicação, para esses indivíduos, é impossível estabelecer os relacionamentos que levam às interações. É muito mais complicado do que parece, mais uma vez, que a gente entende, é simples. A gente compete em ecossistemas. E se a gente fizer uma definição disso, de novo, um ecossistema de negócios é uma comunidade de atores conectados em rede, relacionados por atividades interdependentes, é uma indústria, alinhados por interações necessárias para materializar propostas de valor, e eles cooperam e competem entre si para a sobrevivência e sucesso mútuo. Por exemplo, quando a gente tem regulação envolvida, a gente tem que cooperar com a competição. Se a regulação está estabelecida, se cada um tem a sua plataforma, aí vamos competir, mas vez por outra seria bom também que a gente cooperasse. Um ecossistema de negócios, se a gente olhar para uma definição de Peter Drucker, de uns 50 anos atrás, tem um ecossistema de inovação e um ecossistema, olha ele aqui de novo, de marketing. Um ecossistema de inovação é um arranjo colaborativo através do qual empresas que são parte do ecossistema combinam suas ofertas para criar soluções coerentes e voltadas para clientes e consumidores que são pessoas, sejam eles B2C, participantes de processos B2C ou B2B. Vejam que aqui no centro desse negócio não tem produtos e serviços. Ninguém quer produtos e serviços. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém discutindo numa mesa de bar a última geladeira que eu comprei. A última geladeira que eu comprei tem uma porta linda. Dentro você abre, tem umas prateleiras. Ninguém fala disso. O compressor é o mesmo em todas as geladeiras. Elas fazem duas coisas, elas congelam e refrigeram. Se elas fizerem essas duas coisas, elas podiam ser uma porta igualzinha à porta da casa. Você abre, está isso lá dentro, é um serviço, resolve um problema. Resolve um problema, congelar e refrigerar. E um ecossistema de marketing, olha, a gente já viu isso. Vamos ver de uma outra forma. É um conjunto conectado, interdependente e coevoluindo de instituições, atores e atividades que habilita o quê? A criação, a comunicação, a troca e entrega de soluções de valor. Soluções de valor para clientes, consumidores, parceiros, economia e a sociedade em geral. E isso acontece num universo onde os negócios estão se transformando em rede numa velocidade como não acontecia desde a transição da tração animal para o motor à explosão. Tem uns 120 anos que isso não acontecia, e tanto lá quanto cá, isso está criando novas formas de articulação dos agentes em rede, novos métodos de produção e novos hábitos de consumo. Eu escrevi 50 páginas sobre isso, está nesse QR Code aqui, no site da TDS Company, chamado Fundações para os Futuros Digitais. Baixem lá, fácil de ler, tranquilo, ninguém paga nada por isso, oferta grátis de hoje, só. Viviane pediu para eu botar aqui. E lá nesse documento, eu digo que a principal mudança que está acontecendo no mundo ao nosso redor é que a gente está saindo da dimensão física da realidade, está saindo de uma vez por todas para um plano onde o físico é habilitado, aumentado e estendido pela dimensão digital. Busca está aqui, por exemplo. Aqui está a loja de rua. Aqui está o site de e-commerce, desse lado de cá. Um site está aqui. Mas esse plano não é tudo o que está acontecendo. Isso já vinha acontecendo desde o começo da rede. O que está acontecendo também é que esse plano físico digital, ele é orquestrado, ele é articulado por uma dimensão social da realidade, criando um espaço figital. O espaço de dimensões física, digital e social, onde operam as plataformas que criam e habilitam os ecossistemas. Conexões, relacionamentos, interações e construção de significados ocorrem no espaço digital. É isso, significados em comum, que cria a cultura que habilita as comunidades onde acontecem transações. E com um detalhe para o marketing e para todos os negócios: físico, digital e social não são canais. Não são canais. Canais são oriundos de uma teoria da comunicação de Lasswell, de 1948, que rezava que tudo que a gente precisava estudar para entender comunicação, inclusive de marketing, negócios, produtos e serviços, era quem fala o quê, em que canal, para quem e que efeito isso tem.
Parece uma poesia, mas não é. E não é porque não funciona mais. Canais lineares, unidirecionais, não funcionam no espaço de fluxos. O espaço digital é um espaço de fluxos. Fluxos foram definidos por Manuel Castells, na Teoria da Sociedade em Rede, de 1996, um ano depois da internet comercial no mundo, onde Castells diz que fluxos são sequências de trocas e interações entre agentes em rede de todos os tipos. Trocas e interações propositais, eu quero fazer, eu decido fazer, repetitivas, faço muitas vezes, programáveis, porque tem software fazendo isso, realizadas por agentes em rede sobre as plataformas, habilitadores de comunidades e aplicações, políticas, econômicas e simbólicas da sociedade, o que significa que quando a gente interage com agentes em rede, interações entre agentes em rede, são fluxos no espaço digital, dimensões física, digital e social, e isso é feito em ecossistemas de plataformas que fazem uma mágica especial, inverter o modelo de negócios. Se a gente olhar para a teoria da comunicação, para os canais e para o marketing legado, o que o marketing legado fazia era, dado um produto P qualquer, quase sempre marketing de produtos, entregava para o marketing o problema de, num mercado M qualquer, encontrar clientes para essa bola quadrada que o departamento de projetos da empresa fez e a fábrica produziu, e agora, de alguma forma mágica, a gente tem que vender. A transição aqui é, no marketing de hoje, no marketing no espaço digital, no marketing do futuro, eu tenho um ecossistema de comunidades e o problema do marketing é descobrir clientes para produtos. Eu tenho uma comunidade e ela tem que problemas que eu posso resolver com meus produtos? Eu tenho uma comunidade e que serviços resolvem que problemas? Eu tenho uma comunidade e que problemas que ela tem? Como é que eu desenho o meu lançamento de um condomínio, começando pela comunidade que vai morar lá, e não comprando o terreno e fazendo a planta e aí tentando vender? Marketing do futuro, o marketing de plataformas e ecossistemas, inverte esse problema. Ao invés de sair daqui para lá, a gente sai de lá para cá. E por mais incrível que pareça, essa é a lógica de redes desde sempre. Na década de 50, uma das máximas da Campbell Soup era a seguinte: construa a sua comunidade antes de você precisar dela. Isso torna tudo muito mais simples, muito mais fluido e muito mais barato. E isso é feito com plataformas, que obviamente vão ser as coisas que vão habilitar comunidades. Mas isso não acontece por passe de mágica. Como é que a gente bota gente dentro de comunidades, sem ter que recorrer a um anúncio de broadcast na TV que estava sendo discutido aqui ainda agora? A gente não vai fazer assim. Mas como é que a gente faz? Qual é a lógica? Qual é o conjunto de funcionalidades? Qual é a matemática para você popular uma plataforma? Se ela não tem ninguém em nenhuma comunidade, obviamente ninguém quer ir para lá porque ela não tem nenhum valor. E eu iria para lá se tivesse gente, mas as pessoas também só iriam se tivesse. Então, eu não vou porque não tem ninguém, e não tem ninguém porque ninguém vai. Problema básico, chamado o problema do ovo e da galinha das plataformas e comunidades, é como é que eu pego pessoas isoladas em algum lugar e convenço esses grupos de pessoas a formarem uma comunidade C qualquer. E a forma de resolver isso é uma teoria conhecida na economia há pelo menos um século, mais ou menos, chamada a teoria dos efeitos de rede. E aí a gente tem um cluster de conceitos aqui, que diz basicamente que a economia digital são plataformas, efeitos de rede que criam comunidades, agentes que evoluem dentro dessas comunidades e acabam criando ecossistemas, que são às vezes de comunidades, às vezes de plataformas, às vezes dos dois, e isso leva à criação de mercados habilitados por plataformas. A chave da nossa equação aqui são efeitos de rede, que são fenômenos que ocorrem quando o uso de produtos ou serviços ou qualquer coisa por mais usuários torna os produtos ou serviços e serviços mais valiosos para todos os usuários, inclusive os que não usam aquela coisa ainda. Em mercados, no espaço digital, efeitos de rede quase sempre dependem de informação.
Dados, dados, dados em todo canto, até porque nos mercados digitais, boa parte dos produtos e serviços, ou seja, das soluções, é mediada por informação ou é a própria informação. A gente conhece 16 efeitos de rede. Boa parte da propaganda que é feita sobre produtos e serviços digitais é completamente inútil. É completamente inútil porque você vai para o broadcast e você não tem uma plataforma que tem funcionalidades, ou seja, serviços e suas interfaces, para ancorar o processo de crescimento da comunidade ou das comunidades que a gente quer habilitar com as plataformas. Eu estou escrevendo sobre isso no meu blog, está aparecendo nesse QR Code aqui, ó, vocês vão lá e pegam esse efeito de rede de criar, resolver o problema do ovo e galinha, e eu vou falar rapidamente sobre o problema do ovo e galinha aqui para vocês compararem com as fórmulas que a gente vem usando em marketing do passado para popular uma comunidade da qual a gente quer extrair os problemas que a gente vai resolver. Tá? O problema zero de todas as plataformas é atingir uma massa crítica de usuários, não é? Que isso, para a gente resolver, vai demandar estratégias que envolvem eu descobrir grupos-alvo, pequenos grupos-alvos, estágios diferentes da plataforma em si. Como é que eu vou lançar, com que funcionalidades eu vou lançar uma plataforma? A evolução da plataforma depois dos primeiros estágios. Grupos de subsídios e incentivos para as pessoas quererem ir para lá. Acordos de exclusividade, por exemplo, com gente de um lado da plataforma, com certos tipos de fornecedores de soluções que só vão existir na minha plataforma. Mudança de lados na plataforma. Eu vou tirar a gente que é consumidor e vou transformar em fornecedor e vice-versa, para aumentar a complexidade e a sofisticação do meu conjunto de partida para popular comunidades em plataformas. Se a gente detalhar isso um pouco mais, focar em um grupo-alvo, atendendo a necessidades e expectativas relevantes e urgentes de um só grupo, e não de todo mundo ao mesmo tempo. Lançar a plataforma em estágios com um conjunto muito limitado, mas útil de recursos. Ter uma estratégia de subsídios com bônus para tarefas concluídas nos primeiros meses após o lançamento da plataforma. Isso aqui é legal, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque as pessoas podem se acostumar em serem bonificadas com alguma coisa, e isso pode ter impacto na sustentabilidade da plataforma que habilita a comunidade. Evoluir a plataforma com serviços e recursos adicionais para complementar a oferta principal. Você vende alguma coisa e, de repente, tem pagamento também, tem logística e assim por diante. Isso acontece normalmente de forma ingênua no desenho de plataformas, mas pode acontecer by design, pode acontecer como um conjunto de funções que são agregadas dentro de uma estratégia, num processo de transformar aspirações em capacidades. Criar um senso de exclusividade e valor para atrair mais usuários com acordos de exclusividade e ter uma estratégia de troca de lados, que eu já falei ainda agora, para que fornecedores de serviços se tornem consumidores e vice-versa. Obviamente, tem um monte de outras coisas para a gente fazer, vocês viram isso aqui ainda agora, e eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é basicamente um curso de especialização em efeitos de rede. Mas, se vocês quiserem ver o mínimo que está acontecendo, eu tenho 15 ou 16 capítulos desse negócio no meu blog, e eles estão basicamente nesse QR Code aqui para a gente estudar essa parada. Continuando o que eu estava dizendo, tudo que a gente conversa em marketing do futuro são ecossistemas baseados em plataformas que causam rupturas. Rupturas não nos negócios, nós deixamos de ver rupturas no negócio. O problema não é transformar o negócio mais, o problema é que os mercados estão sendo transformados. Os negócios que estão adicionando tecnologia para melhorar a sua performance, na prática eles estão saindo dos mercados do futuro e perdendo rapidamente sua sustentabilidade. E esse efeito é bem representado, talvez, nessa imagem. Na Revolução Industrial, um produto ele sai da fábrica, ele ships. Você empacota a coisa e ele vai embora para sempre, talvez. Mais ou menos como quando a gente compra um carro hoje. Gasta uma fortuna para convencer a gente a comprar um carro e depois, se a gente fizer uma ligação ou quiser falar com o fabricante, a gente cai num call center e se perde para sempre. Na Revolução Industrial, o mundo funcionava em silos com pirâmides de camadas de poder. Lá na Revolução Industrial, os princípios eram de comando e controle. O mundo inteiro e os mercados funcionavam baseados em manda quem pode, obedece quem tem juízo, hierarquia com níveis e silos, decomposição
para você quebrar as tarefas, especializar as pessoas, porque é uma linha de montagem, otimização, resolução de conflitos e por aí vai. Planejamento centralizado feito de uma vez por todas, normalmente uma vez por ano, né? Treinamento e avaliação para repetir, execução descentralizada para as pessoas só fazerem as coisas, e gerentes e mais gerentes. Na revolução digital, o produto fica no lugar. O produto stays. O produto é serviço. Tudo são fluxos e experiências. Isso é construído por times diversos e multifuncionais na organização, criando resultados para as pessoas, resolvendo problemas. O mundo é em rede, o mercado é em rede e a organização é em rede, e a palavra-chave é agilidade. Agilidade é um tipo diferente de velocidade. É a velocidade de tomar decisão que a gente não vai nessa direção, a gente vai fazer essa curva aqui. E, às vezes, de que a gente vai continuar na direção que a gente vinha. Nesse mundo, os princípios são de aprendizado e performance na era da informação e do conhecimento. A articulação do propósito é contínua. A orquestração da estratégia é colaborativa. A comunicação é descentralizada, as decisões são distribuídas, mas os 3 R's de robustez, resiliência e responsividade são obrigatórios. Com eles, ou no topo, ou por causa deles, todo mundo tem que ser responsivo, flexível e adaptável para inovar o tempo todo, mudando o negócio e, às vezes, mudando o mercado. Isso é uma nova economia muito diferente da economia industrial, e é disso que a gente fala no marketingdofuturo.org. Passem lá, baixem o manifesto, tem um conjunto de sinais, tem outros pointers por lá. E lá a gente fala de rupturas do marketing, de rupturas de canais em silos isolados para um marketing de fluxos no espaço digital, fluxos que interferem uns com os outros. Normalmente, positivamente, se a gente conseguir desenhar para isso. Às vezes, negativamente, quando eles interferem, a gente não tem um desenho para tratar isso. E, às vezes, na forma de colapso, quando a gente simplesmente deixa ao acaso. Mas tem outra transição de para no marketing. Marketing, nesse mundo em rede, ele deixa de ser um núcleo na periferia do negócio, que recebem ordens de propagar informação sobre coisas, e passa a ser um hub que articula todo o negócio, não num centro de poder, mas numa espécie de um centro geográfico com o qual todo o negócio se conecta, fala e interage, porque o marketing articula a própria estratégia de descobrir, criar, entregar e capturar valor. Isso devia levar a gente a tomar decisões sobre o futuro do marketing nos negócios e, dentro do marketing, decidir o tempo todo o que é que a gente está fazendo. Isso significa que a gente deveria aprender. Nada mais normal, porque na economia e na sociedade do conhecimento, todo negócio é um negócio de aprendizado. Tem que ser uma boa escola. Os negócios que não aprendem e que não aprendem rapidamente não vão sobreviver a essa transição. Na economia do conhecimento, todo negócio é de aprendizado. E todo negócio tem que ser uma boa escola de fazer. Isso implica que a chave dos negócios não é o CRM da gente, não são as tecnologias, não são as plataformas. Essa carinha aqui são as pessoas, é a inteligência do negócio. E inteligência de cada um de nós tem 3 dimensões, quase que por acaso. Primeiro, a nossa capacidade de processar símbolos. Nós, como computadores, captura minha voz aqui agora, transforma isso, grava de alguma forma como conceitos, depois reusa para construir as histórias, as narrativas de vocês no universo pessoal e coletivo. A inteligência de socialização, como é que eu me articulo com outras pessoas para resolver problemas que eu não sei resolver, alguns deles existenciais. E a inteligência de autonomia, como é que eu tomo decisões de fazer ou não fazer coisas, como é que eu tomo decisões de ficar parado aqui, de parar de falar, de continuar falando, e qual é a decisão que eu tomo de qual é a próxima palavra que eu vou falar. Computacional, social e autônoma são as 3 dimensões da inteligência de cada um de nós. Aprendizado transforma essa inteligência individual que cada um de nós tem em expertise de grupos, em expertise social. A gente aprende em rede, a partir de conteúdos dos outros, normalmente, e para se entender, para interagir com outrem, com outras pessoas.
Eram duas dimensões dessa inteligência, vamos dizer assim, coletiva. A nossa inteligência individual e a inteligência dos grupos no nosso negócio, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa cidade. E aí apareceu a inteligência artificial e criou uma terceira dimensão. Eu já falei que isso vem de 1970, mas virou prático, que cada um de nós aqui pode usar, em novembro do ano passado. Inteligência individual, inteligência social e inteligência artificial como uma nova dimensão da nossa performance pessoal e grupal. Isso não é tecnologia, não é ferramenta, não é uma aplicação. É uma dimensão da inteligência. Eu fiz questão de escrever com o time da TDS Company um texto chamado Inteligências Individual, Social e Artificial, um novo espaço estratégico para criar, para colaborar e agir. O problema que a gente trata aqui não é como é que eu vou acelerar a escrita do texto de marketing. É como é que a gente vai usar IA de forma estratégica para criar mercados para criar narrativas pessoais, para entender o mundo no nível de detalhe de cada pessoa, sem esforço, desenhando inteligência estratégica para fazer isso. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque a gente se perdeu com digital nas organizações. A gente pegou digital como tecnologia e encapsulou os processos legados das organizações como eles eram. E o resultado desse processo foi não a transformação digital da maioria das organizações, mas a digitalização dos processos da era industrial das organizações. Uma imensa perda de tempo, de recursos, de valor e de futuro. E a gente tem que tomar cuidado para que o artificial, quando a gente usar, não seja um processo de artificialização do que a gente faz, mas que a gente trate como uma dimensão articulada e estratégica da inteligência da gente. Isso tudo é um preâmbulo para dizer que marketing, no marketingdofuturo.org, é uma transformação, é um é um processo que exige, ou a gente achou que exigia, um manifesto como se fosse um manifesto de carga de navios, mas um manifesto que dissesse para onde a gente vai. E a gente escreveu 10 pontos sobre isso. Isso aqui é um trabalho coletivo, meu, de Rosário Pompeia, da Lefil, comunicação, estratégia de marketing, não comunicação de marketing, estratégia de marketing, e de um grupo de centenas de pessoas que se envolveu com a gente para desenhar isso. Primeiro, o marketing do futuro é todinho em fluxos. Fluxos que são a base para as narrativas e, eventualmente, narrativas para uma pessoa. No futuro, as narrativas são em redes. E o futuro é feito, por sua vez, por narrativas em rede. O futuro de tudo. O futuro das soluções, dos produtos, do serviço, do aprendizado, das estratégias. O marketing do futuro depende de plataformas e efeitos de rede. Entender isso que eu estava falando aqui agora é absolutamente fundamental para sobreviver nesse ecossistema de plataformas onde significados são criados a partir de propósitos em ecossistemas, criados coletivamente, comunitariamente. No futuro, estratégia e negócio se confundem como marketing e acontecem incrementalmente, iterativamente, interativamente, feitos por todo mundo no negócio ao mesmo tempo. Marketing do futuro redesenha a arquitetura, os processos de criação, entrega e captura de valor das organizações e dos agentes interdependentes que se relacionam com elas em ecossistemas. O marketing do futuro reestrutura a organização em si. Quem faz o quê, com quem, para quem, onde e por quê. O marketing do futuro tem uma dinâmica de tempo quase real. As pessoas esperam que as organizações reajam no tempo delas, não no tempo do sistema das organizações ou amanhã de manhã, quando ela abrir de novo, porque agora são 6h43 da noite. O marketing do futuro depende de um entendimento sofisticado do ambiente onde a gente compete, da estratégia para competir, da nossa capacidade de criar interações em comunidades habilitadas por plataformas que dependem da nossa capacidade de entender e criar conexões e relacionamentos. No marketing do futuro, as operações de marketing são unificadas com a operação dos negócios como um todo, e a gente desenhou isso na forma
de uma canoa extremamente frágil e totalmente interligada, onde ambiente está interligado com absolutamente tudo, estratégia está interligado com absolutamente tudo, e para fazer isso, para interligar as coisas dessa forma, o marketing do futuro demanda gente com preparo diferente das pessoas que a gente tem hoje no marketing. Demanda gente que tem experiência prática e educação teórica para entender quais são as fundações sobre as quais a gente está trabalhando. Esse ambiente, estratégia, interações, operações e unificação, deu para a gente as letras A, E, U, que a gente fez questão de botar como parte do alfabeto, das vogais brasileiras, e isso aqui é redesenhado da seguinte forma. No ambiente de marketing, a gente tem que repensar o ambiente do ponto de vista de mercados em rede habilitados por plataformas e ecossistemas. Nós temos que criar novas fundações para a estratégia de marketing, novas fundações. As velhas não servem mais. Interações se tornam a chave para engajamento e transações. As operações de marketing são as operações do negócio e marketing é o negócio. Marketing é um negócio. Se vocês forem lá no nosso site, marketingdofuturo.org, vocês vão ver que a gente desenhou um pentágono com isso, onde a gente parte de plataformas, ecossistemas e efeitos de rede aqui na base, e daí a gente sai detalhando o que devia ser, por exemplo, a estratégia de marketing do futuro. A gente desenha cenários para desenvolver mercados em rede e entregar competitividade. Se a gente olhar para a estratégia, a gente desenha aspirações e hipóteses como parte do processo de construção da estratégia, para desenvolver capacidades de entregar soluções. Se a gente for olhar para interações, a gente desenha fluxos para desenvolver a capacidade em si da gente criar conexões, relacionamentos, interações e significados em comunidades, cultura em comunidades, isso é o que diz essa sigla CRISC2 aqui, para a gente criar, para a gente entregar narrativas. Se a gente olhar para a operação, nós estamos falando de desenhar dados e algoritmos. CRM é parte dessa equação, para que a gente desenvolva processos e entregue experiências como organização. E, por fim, bati no lugar errado aqui, do ponto de vista de unificação, a gente desenha a arquitetura de criação de valor do negócio e orquestra os processos dentro e fora do negócio, na sua comunidade, no seu ecossistema de criação, captura e entrega de valor, para entregar, na outra ponta, uma organização em rede. Aquela organização plana, onde o marketing é um hub, que cria, com todo o resto da organização, impactos. Para a gente fazer isso aqui, a gente tem que fazer escolhas estratégicas. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para mudar com um Big Bang. Só houve um Big Bang. Aparentemente, quando houver outro, a gente não vai estar aqui para contar a história. A gente, para fazer isso, precisa, nas organizações, procurar o que a gente chama na TDS Company de oportunidades periféricas críticas, que é entendido mais ou menos assim. Uma organização qualquer que vocês olharem, ela tem um núcleo duro que está emitindo notas fiscais e pagando salários. Mexer nesse núcleo duro aqui tem todo tipo de reação e anticorpos. A gente prefere não mexer lá na partida. Toda a literatura global de inovação e de transformação de qualquer coisa diz que se você mexer aqui, você vai fracassar com uma probabilidade muito alta. Mesma coisa para a camada gerencial. Aqui, a governança dessa camada é pressão para atingir resultados. Se você for para a borda, para as pessoas que estão operando, que não são gerentes, a governança é frágil, as pessoas trocam muito rápido. E lá você só está, aspas, cumprindo ordem, porque as organizações são da era industrial. O que a gente tenta fazer? Procurar na atmosfera da organização o que a gente chama de oportunidades periféricas críticas. Coisas que a gente não faz hoje, mas que se a gente conseguisse fazer, podiam ser vitais para a sobrevivência da organização, como centros de criação, entrega e captura de valor, ou coisas que, se os nossos competidores fizerem, nós vamos ter problemas muito sérios para competir com eles no futuro próximo. Nessa atmosfera, esses blobs aqui podem ter uma governança de inovação e a gente pode usar o nosso trabalho de transformar um desses blobs para o marketing do futuro num processo de corrosão da malha institucional
com essa espiral evoluindo para afetar aquele núcleo duro ali no longo prazo. Só por acaso, foi exatamente isso que a gente veio fazendo no Magalu, do ponto de vista de transformação digital de toda a organização, nos últimos 12 anos, até agora, com o Luiza Labs sendo uma dessas oportunidades periféricas críticas na borda primeiro, e depois agregando várias outras oportunidades e abraçando o Magalu como se ele fosse algo que tem que ser consumido para gerar o novo Magalu. Para quem não sabe, eu sou membro do conselho do Magalu. Para a gente fazer isso, tem uma coisa que eu chamo da estratégia dos 3 Band-Aid. Essa é a embalagem original do Band-Aid. Os 3 Band-Aids, tem um primeiro Band-Aid que é de revolução e transformação. Aqui está a turma do fim do mundo. A galera que vai dizer o tempo todo que a organização tem que se acabar. A gente tem que imaginar uma organização diferente, produtos, serviços, processos de criação de valor, arquiteturas organizacionais, mecanismos de recompensa, remuneração, de retenção de pessoas e assim por diante. Imaginar, criar e recriar, desenhar e redesenhar a organização e seus processos, produtos e serviços e soluções como um todo. Reinterpretar, experimentar o tempo todo, desenvolver. Vejam que o design e o develop do marketing do futuro estão aqui. Estão na parte revolucionária, na parte transformacional da organização. Só a gente ir aqui, ó. Aqui, pá, tá vendo? Ó? Design, develop. Isso aqui está no fim do mundo. Se a gente for mexer aqui no núcleo da organização, não sobra nada para contar a história. Tem o outro lado do Band-Aid, que é inovação e evolução. Veja, inovação é diferente de revolução, certo? O que a gente faz aqui? A gente valida o que foi pensado aqui. A gente simplifica. A gente reduz no escopo para poder ser útil naquele momento e naquele contexto. A gente aumenta quando ainda não é útil e relevante naquele contexto. A gente melhora, a gente configura. Tem um terceiro Band-Aid, que é o de performance, onde a gente executa, onde a gente entrega. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o deliver do marketing do futuro. Não é? A gente deliver os resultados da gente. A gente entrega, a gente repete, a gente atualiza, a gente escala, a gente sustenta. Aqui é performance e adaptação. Os 3 Band-Aids são revolução e transformação, inovação e evolução, performance e adaptação. É óbvio que é exatamente nesse Band-Aid de performance e adaptação que a gente monetiza o nosso trabalho e angaria recursos para investir em potencializar a inovação e ressignificar o negócio como um todo. Quem orquestra isso é o CEO, ou o núcleo duro da organização. É o núcleo duro que tem que cuidar para articular e orquestrar esses processos, porque senão eles só fazem ruído organizacional e não entregam valor. Articular, orquestrar para cooperar, para coordenar e para colaborar. Vejam, tem 2 palavras aqui, cooperar e colaborar, que são chaves para esse negócio. Cooperar significa o seguinte: deixa fazer a minha parte e não atrapalha. Tá? E colaborar é mais complicado. Ó. Colaboração. Boração. Essa palavra aqui vem do latim labora, né? Que significa trabalho, labor, trabalho, tá certo? Colabora, trabalha juntos. Trabalha juntos, desculpa, perdi a coisa aqui. Colaboração. Trabalha juntos e trabalha com o coração, se envolve, se engaja. A gente não consegue transformar uma organização, nem aqui, se as pessoas só cumprirem o ritual. Elas têm que fazer muito mais do que isso. Elas têm que correr riscos. E é isso que a gente diz que a gente tem que fazer para sobreviver quando a gente olha para marketing do futuro, que está nesse site e que é um trabalho de Rosário Pompeia, da Lefio Estratégia de Marketing e meu, Silvio Meira. Muito obrigado. Boa noite.